Oi, gente! Eu vim aqui contar algo para vocês que eu vivi essa semana. Nós fomos em um local aqui da minha cidade, um local turístico para comer, se chama Ferona. E ali é uma concentração de barracas, de comidas típicas que antes era na rua e agora estão todas neste local. Então ali tem yakisoba, soba, espetinho, pastel e entre outras. E nós estávamos ali, pedimos o prato e o Senhor me fez lembrar de alguns anos atrás, de algo que eu passei ali naquele local. Há alguns anos, há algum tempo atrás, nós passamos por uma crise financeira. E então a gente não tinha condições de sair para comer, comíamos em casa. Mas naquele dia o Senhor nos deu um pouquinho a mais. Parece que a gente estava vivendo no conta-gota, sabe? Todo dia um pouquinho. O Senhor nunca deixou faltar, porém não tinha algo sobrando, não transbordava, porque a gente estava passando por aquela crise, por aquela escassez, enfim. E aí, nós fomos nesse dia, sobrou um pouquinho de dinheiro, e nós fomos na Ferona para comer com as crianças eram menores, e eles davam uma cortesia de soba, e enfim, nós pedimos um prato, e o dinheiro estava contado para pagar aquele prato. Só que nesse momento, o garçom veio, tirou o nosso pedido, e passou com o pedido da mesa ao lado. E era uma salada. E essa salada com uma salada simples, alface, tomate, umas cebolas, umas rodelas de cebola em cima e algumas outras coisas em cima, um cheiro verde. E quando ele passou com essa salada, gente, a minha boca assim salivou de vontade da salada. Só que eu não falei nada ao meu esposo, até porque eu sabia que não tinha como comprar e ele iria se entristecer, então guardei para mim. E meu esposo fez o pedido e aí ele falou assim: olha, deixa eu te perguntar uma coisa, tem como ver uma cortesia de arroz? Porque eles trazem, quando você pede algum prato e você pede, eles te trazem uma cortesia de arroz sem pagar nada por aquilo. E aí o garçom falou assim: tá bom, eu vou trazer uma cortesia de arroz. E nisso, eu lá salivando pela salada, quietinha. Aí nesse momento ele falou assim: olha, fulano, traz uma cortesia de arroz para essa mesa aqui e traz uma salada também. Gente, quando ele falou aquilo, ele falou: por conta da casa. Gente, a minha vontade era chorar, porque assim, eu sabia que o desejo que eu estava... Gente, eu nem pedi para Deus. Eu não fiz uma oração: Senhor, me dá essa salada. Senhor, eu quero comer, nos dá condições. Não, eu simplesmente desejei e fiquei quietinha, sabe? E não contei para o meu esposo, aí até então eu comecei a contar para ele, o que eu estava sentindo, o desejo que eu estava sentindo, que aquilo era uma resposta do Senhor. Eu saí dali tão agradecida ao Senhor, porque Ele respondeu algo para mim sem ao menos eu pedir, sabe? E assim o Senhor conhece os desejos do nosso coração. E a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos, sabe? Então Ele é um Pai que cuida de nós, até mesmo sem nós pedirmos, até mesmo sem nós falarmos. Dentre essas e outras, muitos testemunhos que o Senhor trouxe para a minha vida nesse tempo. Eu sempre falo que o Senhor nos forjou, esse tempo de escassez foi para nos forjar, porque não tem como um pai te entregar algo grande na sua vida sem antes você passar por alguns testes e ver se você está apto a receber aquilo como bênção e não como maldição, porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Então, primeiro você precisa estar preparado, primeiro você precisa estar amadurecido, para que você receba aquilo e aquilo seja realmente bênção e não maldição. Quantas pessoas recebem bênçãos financeiras e os seus casamentos se acabam, sabe? Os seus filhos se revoltam, é um tempo em que está todo mundo desconectado dentro da casa. Por quê? Por conta daquilo que era para ser bênção se tornou uma maldição. Então, o Senhor, Ele nos ama. Então, seja qual for a sua prova, o seu teste, ou por aquilo que você esteja passando, a sua experiência neste momento, fale com o Senhor e entenda que é um processo, entenda que é um tempo, é uma estação, absorva todos os ensinamentos. Eu sou muito grata pelo Senhor por este tempo de dificuldade, eu sou muito grata pelo Senhor pelos nãos,
porque às vezes eu queria algo, queria que fosse para aquele momento, e o Senhor dizia não. Porque ao decorrer do tempo eu fui compreendendo que existia um tempo certo, que eu precisava amadurecer, que eu precisava compreender e que eu precisava conhecer. A Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Então, se tem o maior tesouro que você pode ter, é conhecer o seu Deus. Conheça o seu Deus. Caminhe com a palavra, caminhe com aquilo que Ele traz sobre a sua vida. Conheça Ele no processo, nesse processo difícil, conheça o Senhor. E hoje eu fui essa semana lá e eu agradeci ao Senhor, muito obrigada. Hoje é uma estação diferente da minha vida, mas hoje eu posso contar os milagres e as experiências que o Senhor fez, na minha vida, porque, gente, a gente lê ali na Bíblia que o Senhor abriu o mar, que o Senhor curou pessoas, a gente consegue ver vários milagres ali, mas quais são os seus milagres? Quais são os milagres da sua vida? Quais são as suas experiências com o Senhor? E eu sempre disse para o Senhor, eu quero ter as minhas experiências. Então, dói, no momento é difícil, no momento não é fácil, mas vale a pena. Como vale a pena, como eu tenho testemunhos para contar desta época, daquilo que o Senhor fez na minha vida, como que Ele fez infinitamente mais, porque Ele sempre faz infinitamente mais na nossa vida. Então, que esse testemunho possa edificar a tua fé, possa saber que o Senhor, sabe, até mesmo quando você nem abriu a boca, antes da palavra chegar à tua boca, sabe, ainda quando você está pensando e desejando, e o desejo do Senhor é trazer isso para a sua vida, mas compreenda o processo, compreenda que existe um processo e que você possa testificar tudo que o Senhor tem feito com muita gratidão, sabe, sobre cada fase, sobre cada estação. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que os milagres do Senhor cheguem sobre a sua vida e você venha testificar que só Ele é Senhor. Amém? Deus abençoe você.